Já está em vigor a redução por um período de 90 dias do ICMS para o transporte de gado pronto para abate de Mato Grosso do Sul para outros estados. O governador Reinaldo Azambuja reduziu por esse período de 12% para 7% a alíquota do ICMS. Quem vai explicar as razões dessa redução está aqui conosco, um convidado especial do programa de hoje, o secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. As razões para essa redução temporária da alíquota? Nós tivemos aí um monitoramento do mercado e duas instituições, que é a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul e a Acrisul, né, nos apresentaram alguns dados sobre retenção de boi pronto para abate no âmbito do produtor rural. Então, o primeiro ponto fundamental, nós nesse período primeiro nós tivemos o problema da carne fraca. Conseguimos recuperar isso rapidamente em termos de abate. Agora, dado a concentração de frigoríficos, no caso do estado de Mato Grosso do Sul, praticamente 50% do abate concentrado com o JBS, em função desse problema, sob o ponto de vista da crise, nós tivemos uma situação de retenção no Mato Grosso do Sul de aproximadamente 50 mil matrizes que deixaram de ser abatidas, que estavam prontas para o abate. Então, essas instituições representativas do setor rural e agropecuário nos procuraram para dar uma ideia de conseguir dar fluidez a esse gado. Então, a medida, na verdade, ela veio no sentido de permitir a esses produtores mais uma opção de comercialização, para que a gente tirasse esse boi que está pronto hoje para o abate, para que ele possa ser levado para outros estados. E entendeu-se que a medida mais correta nesse momento era dar uma maior competitividade para o boi do Mato Grosso do Sul, e boi, novilha, né, qualquer gado que vá para o abate. E, consequentemente, a gente fez a redução, ao pedido deles, dessa redução de alíquota, de 12% para 7%. Temos, obviamente, uma crítica, por outro lado, dos próprios frigoríficos, que ficam receosos de não ter esse boi aqui para o abate, mas nesse momento nós tínhamos a retenção da matriz. Daí a questão de estabelecer os 90 dias, que é um período que a gente entende que a gente consegue dar uma liquidez para o mercado se ajusta e aí retorna a alíquota de 12%. Mas fazendo esse escoamento maior de gado pronto para abate, a indústria vai ter que pagar um pouco a mais. Exato. Porque ela vai precisar de matéria-prima. O que nós já vimos desde a semana passada, começou a vigorar hoje essa medida, né? Então, a partir de hoje, quer dizer, não era proibido vender boi para outro estado, só que você vendia 12%. Agora você vai vender com 7%. O que a gente já vinha observando nas semanas anteriores, primeiro, uma escala muito longa. Os frigoríficos que estavam operando estavam com escala praticamente para 40 dias para a primeira escala. Então, realmente, a necessidade de medida para que a gente desse fluidez. E, por outro lado, os frigoríficos fora da concentração do grupo JBS estão trabalhando no limite da capacidade. Por mais que a gente tenha no estado 50% de ociosidade em termos de capacidade de frigorífico, mas os frigoríficos que estão operando estão praticamente com a escala lotada e com a capacidade máxima lotada. Então, acho que essa medida foi exatamente para ajudar ao pecuarista, no sentido de dar fluidez a esse produto que está pronto para o abate. Para ser abatido. Secretário, já tem alguma medida prática? Alguém já está vindo buscar gado pronto em Mato Grosso do Sul? Na verdade, ela é a partir de hoje, né? Mas a gente já sabe que tinha alguns frigoríficos, praticamente 2 estados aí, São Paulo e Paraná, que a gente acredita que são os maiores demandantes desse produto. Então, a gente hoje já ouviu negociações nesse sentido. Lembrando que é sempre o gado para o abate, quer dizer, o produtor, quando ele der baixa lá no Iagro, na GTA dele, é o gado que vai ser direcionado para abate. Então, que é a redução efetiva da alíquota. E o que a gente vai perceber é o seguinte: o mercado acho que vai se ajustar muito rapidamente. A tendência é subir um pouco, porque você vai aumentar a demanda por esse boi ou por essa novilha. Então, a gente acha que o mercado também se ajusta um pouco em termos de preço e que aí tem uma questão de fazer conta. Se compensa bater, o frigorífico vai ter que pagar um pouco mais, porque nós temos a saída da carne. Então, a gente acha que nesses 90 dias o mercado se reequilibra, a gente dá liquidez ao produtor e aí a gente retoma de novo com essa alíquota para que a ideia do Estado que o abate ocorra dentro do Mato Grosso do Sul. A indústria está com uma margem muito boa, não só em Mato Grosso do Sul, em geral no Brasil todo. Então, ela tem condição até de remunerar melhor o pecuarista. Queria perguntar para o senhor o seguinte: com essa medida dos Estados Unidos de suspender temporariamente as importações de carne in natura,
como é que isso afeta Mato Grosso do Sul, que é o estado que mais exporta esse tipo de produto para eles? Nós, no país, hoje, nós tínhamos 17 plantas habilitadas para os Estados Unidos. Dessas, 5 eram no Mato Grosso do Sul. Então, num primeiro momento, foi uma medida de restrição a uma planta, que foi aqui do Mato Grosso do Sul, do estado, eram 5, uma das quais aqui, depois saiu a medida geral, né? Então, nós já tínhamos estruturado no Mato Grosso do Sul 2 grandes frigoríficos preparados para essa exportação. E o que nos preocupa aqui no estado, talvez não é o volume. Toda vez que a gente olha o volume exportado aos Estados Unidos, a gente continua com um volume de exportação muito bom, mas o que nos preocupa é a questão exatamente das condições sanitárias. Outros países poderão vir também a fazer restrições à carne brasileira em função de que eles reconhecem o estado sanitário dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos reconheceu o estado sanitário brasileiro, o Japão, por exemplo, também reconhece. Então, a nossa preocupação é um pouquinho mais macroeconômica e a nossa preocupação, a gente está trabalhando fortemente junto com o Ministério da Agricultura, é a condição que foi estabelecida. Quer dizer, como nós acabamos de mostrar aqui, quer dizer, uma questão que estava presente já em toda a estrutura de exportação e que agora se tornou um problema relativamente colocado por eles de uma maneira que, na verdade, ele já era presente na bovinicultura. Então, mas o Ministério, acho que está sendo novamente rápido, tem colocado uma série de questões, anunciou na sexta-feira contratações de novos fiscais, auditores fiscais agropecuários. Então, acho que assim, a gente novamente está fazendo um esforço para manter a pecuária brasileira competitiva e exportadora.